Então, como nós estávamos falando, nossa aula vai ser sobre a segunda lei de Mendel e vamos tentar entender as principais diferenças entre a primeira e a segunda lei de Mendel, ou qual é a grande diferença entre a primeira e a segunda lei de Mendel. Aí depois nós vamos se aprofundar mais sobre o assunto, tá? Nós vamos nos aprofundar mais a respeito. Então, vamos ver. Estão conseguindo ver a câmera aí? O papel em branco? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos tentar agora esclarecer rapidamente, então, o que separa os conceitos de primeira lei e de segunda lei de Mendel, né? Então, se nós relembrarmos o que a gente viu na aula passada, na primeira lei de Mendel, nós tínhamos uma característica sendo estudada, e essa característica ela era regida por um gene único. Então a gente olhou lá e viu a cor da ervilha, a cor da flor, a inserção da flor, tamanho da flor, tudo isso era uma característica, um gene. E aí nós vimos especificamente que ao cruzarmos os indivíduos puros, azão, azão, vezes azinho, azinho, nós tínhamos na F1 100% de heterozigoto, e ao cruzar esses indivíduos heterozigotos, nós tínhamos uma proporção de 3:1, onde ficaria azão, 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 azinho, azinho, azinho. 1:2:1, 3:1. Aqui. Isso é o que a gente tinha visto até agora na primeira lei de Mendel. O que vai acontecer na segunda lei de Mendel agora? Que é o que nós vamos começar a ver a partir de agora. Como que ficaria esta questão quando a gente pensa em duas características ao mesmo tempo, ou seja, como é que rege as probabilidades disso acontecer quando eu falo de duas características e essas características, cada uma delas vai ser regida por um único gene. Então, isso é o que manda para a gente a segunda lei de Mendel. Deixa eu ver se tem mais alguém esperando aqui. Não, já está entrando. Então, agora nós vamos imaginar sempre duas características, com cada uma delas sendo regida por um único gene. É assim que vai funcionar. Tá? Então, nessas condições, como que isso vai acontecer? Nós vamos estudar. Então, agora eu vou estudar qual é a chance ou como funciona a distribuição desses genes aqui quando eles estão envolvidos nas características. Por exemplo, agora eu vou ver a cor da ervilha e cor da flor juntos. Então agora eu estou estudando as duas características conjuntamente. Porém, estes genes, essas características, estão em genes independentes. Tá?
Então, é extremamente importante a gente ver. São genes independentes que estão em cromossomos separados. Então, por exemplo, a cor da ervilha vai estar no cromossomo 3 e a cor da flor estaria no cromossomo, deixa eu fazer ele de outra cor para ficar melhor, no cromossomo 7. Então, a cor da ervilha teria lá o genezinho A e a cor da ervilha, a cor da flor, perdão, ela estaria lá o seu genezinho B. Então, agora eu vou estudar o gene A e o gene B ao mesmo tempo. Como que isso vai se processar? Então, agora ela vai ter uma complexidade maior, vamos dizer assim, por enquanto. A primeira lei de Mendel, ela é conhecida como lei do monohibridismo. Mono de um. A segunda lei ela já vai ser chamada de lei do de hibridismo. Então já vai ser de 2. Então aqui um gene, aqui 2 genes. Essa é a principal diferença inicial, vamos dizer assim, entre a primeira lei e segunda lei. Até aqui, tudo bem, pessoal? Sim ou não? Falem comigo aí. Sim, professor. Tá? Então, a principal diferença entre a primeira lei e a segunda lei é que a primeira vai estudar um único gene, a segunda lei vai estudar 2 genes. A gente acredita ou espera que vocês já tenham visto isso lá no ensino médio, antes de entrar para a universidade. A gente sabe que muitas vezes ainda ficou faltando um pouco mais de enraizamento, um pouco mais de formação dentro desse conceito. Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou fazer um pouco diferente, mudar um pouco, fazer umas dinâmicas aí diferentes nas nossas aulas para não ficar tudo igualzinho, tudo maçante. Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela de novo. Compartilhar isso aqui. Ela está aqui. Então, veja, eu vou mostrar para vocês aqui que lá no Moodle, lá no sistema Moodle de vocês, eu aproveitei e já coloquei também da primeira lei, eu coloquei mais 2 vídeos sobre a primeira lei de Mendel. São 2 vídeos de professores que tem no YouTube, são 2 professores muito bacanas que falam a respeito da primeira lei de Mendel e da segunda lei de Mendel. Tá? São vídeos que eu recomendo vocês assistirem para que vocês entendam o processo. São vídeos bem didáticos, bem interessantes. Eles são vídeos destinados especificamente lá para o ensino médio, para quem vai prestar vestibular, mas como o conteúdo é o mesmo, nós precisamos ter isso aqui fixado, então ele é válido para nós também, tá? Para nós também é válido. Então, vale a pena. Eu coloquei aqui os da primeira lei para quem quiser ir lá assistir e os da segunda lei. Então, hoje, o que nós vamos fazer especificamente, nós vamos dar uma olhada nessa aula do professor Guilherme. Vou passar ela aqui para vocês. Ela tem aproximadamente aí 30 minutos. E aí depois a gente vai discutir mais alguns detalhes da nossa aula. Eu vou ter que interromper para fazer de novo esse compartilhamento. Agora sim, que eu tinha esquecido de colocar isso aqui. Voltamos para cá. Então,
Vamos lá, vamos dar uma olhada na aula do professor. Fala a verdade, se você amar de verdade, você não Vocês estão conseguindo ouvir? vídeo. Você estaria Sim. com um livro nas mãos, se atualizando. Deixa eu pular aqui. Olá. Deixa eu dar um minutinho só para ele carregar melhor o vídeo aqui. Deixa ele aumentar um pouquinho. Realmente a internet hoje não está das melhores. Não, mas eu sei o que está acontecendo. Rapidinho, deixa eu só organizar isso aqui. Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor. Deixa eu pôr num outro navegador que vai ficar mais fácil. Essa é a aula do professor Kennedy. Tá? Mas hoje nós vamos assistir a do professor Guilherme. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e essa é a nossa 10ª aula. Vamos esperar dar uma carregada rapidinho para ele não ficar travando. Aí. Estão conseguindo assistir de tela inteira aí? Sim. Ok, deixa eu só ocultar agora isso aqui. Rapidinho eu já organizo aqui para vocês. Então, eu vou liberar a aula aqui, a gente vai assistir junto, tá? Se eu precisar fazer algum comentário, eu dou uma pausa para comentar e depois a gente volta a discutir. Vamos lá, presta atenção, pessoal. Na aula do módulo de genética, nós vamos falar nela sobre a segunda lei de Mendel. Um assunto que eu tenho certeza que causa uma confusão enorme nas cabecinhas de vocês aí no ensino médio ou até no ensino superior, mas vocês vão ver que é bem simples de ser trabalhado e bem fácil de compreender o que Mendel quis dizer lá na sua segunda lei. Para vocês compreenderem bem esse assunto de segunda lei de Mendel, é importantíssimo, claro, que vocês tenham assistido a aula sobre a primeira lei de Mendel. Caso você não tenha assistido essa aula, eu vou deixar uma tag aqui em cima, você clica lá, assiste essa primeira aula. Se você ainda ficar com dificuldade, temos uma aula também sobre introdução à genética, que é importantíssimo de você assistir, que é a primeira aula desse módulo, e depois de vistas essas duas aulas, você está preparado com certeza para compreender esse assunto, beleza? Antes de começar a aulinha, vamos para um breve recado e eu já volto. Pessoas, eu gostaria de avisar vocês que existem 3 formas muito simples de você colaborar com o crescimento desse projeto. A primeira forma é você dando um like aqui embaixo nesse vídeo e se inscrevendo no canal. A segunda forma é você me acompanhando nas redes sociais, aqui no Facebook e no Instagram, assim você se manter atualizado naquilo que eu tenho publicado. E a terceira forma, e a mais importante, é de você compartilhar isso com seus amigos. Esses vídeos podem ser importantes para mais pessoas além de você. Eu conto com a colaboração de todos e vamos para a aula. Partiu a aula, então vamos nessa. O que seria essa segunda lei de Mendel, que também pode ser chamada de lei da segregação independente? Antes de entrar no conceito em si dessa segregação independente, você tem que notar o seguinte, ó. Para vocês que me acompanharam da primeira aula até a nona, que foi a aula anterior, você deve ter percebido que sempre a gente trabalhou uma característica genética por vez. Como assim, prof?
A gente vê lá, por exemplo, o cara que tem a fenilcetonúria, ou o cara que tem o sangue do tipo O, ou a cor do cabelo, ou o fato da pessoa ser albina ou não. Muito bem, sempre a gente está lá trabalhando uma característica por vez. O nanismo estar presente ou não estar presente, a polidactilia estar presente ou não. Pessoal, a partir dessa aula que a gente vai trabalhar agora, dessa segunda lei de Mendel, nós começamos a trabalhar com duas ou mais características simultaneamente. E o que o Mendel percebeu? Que mais tarde a gente viu que haviam exceções. Ele percebeu que as características elas vão segregar de maneira independente. Como assim, prof? Imagine que aqui, nós temos um indivíduo azão-azinho, por exemplo, por uma característica de albinismo, tá? Ele é azão-azinho. E ele também, essa mesma pessoa, ela é bezão-bezinho por uma característica de polidactilia. Ela, por a característica de ter mais de 5 dedos nas mãos ou nos pés. Muito bem. Esse indivíduo ele é azão-azinho para o albinismo, bezão-bezinho para a polidactilia. O que se está enxergando? Que a característica albinismo ela está em um par de cromossomos homólogos e a característica polidactilia está em outro par de cromossomos homólogos. Na hora que esse cara for produzir os seus gametas, eles vão se segregar de maneira independente. Quem vai se segregar? Os cromossomos. Esses cromossomos eles vão se separar de maneira independente. Isso quer dizer o quê? Se, por exemplo, num gameta dele, num espermatozoide, for o cromossomo que contém o alelo azão, não necessariamente vai ter que ir o bezão junto. Como assim, professor? Eles podem ir de maneira independente. Pode ir lá no gameta da pessoa. Sabe que gameta é formado via meiose, né? Os indivíduos, na hora de produzirem os seus gametas, vão realizar uma meiose, isso tratando de animais. E aí a gente vai ter metade do número cromossômico do indivíduo como em si, né, do indivíduo que está fazendo os gametas. Então, na hora de produzir esses gametas, esse indivíduo ele pode mandar ou o alelo azão ou o alelo azinho. Então, vamos colocar aqui, o alelo azão ou o azinho. E ele pode também mandar o bezão ou o bezinho, de maneira independente. Como assim? Dá uma olhada aqui no nosso coelho, tá? Imagine que por duas características, que eu nem sei dizer quais são, a gente vai ter aqui, um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho. Beleza. Na hora de fabricar os gametas, você tem que entender que eles podem se combinar de qualquer maneira possível. Só que é o seguinte, você sempre na hora de produzir um gameta, você vai pegar um alelo de um par e um outro alelo do outro par. O gameta não pode aparecer aqui tipo azão, azinho. Por que não, senhor? Não, cara, porque ele vai pegar ou o azão ou o azinho, ou o bezão ou o bezinho. Dá para sacar isso? Isso ocorre de maneira independente. Lá na frente a gente vai perceber, e vamos estudar. Pessoal, presta atenção. É muito importante entender isso que ele vai explicar. Como tirar os gametas. Que é isso a grande dificuldade que vocês apresentam na hora de fazer a segunda lei de Mendel, que é aprender a tirar os gametas de um indivíduo com 2 pares de genes, né? E aí, se souber tirar o gameta, aí fica fácil de fazer depois o quadrado de Punnett. Então, presta atenção nessa parte. Melhor dizendo, uma situação em que a gente tem um linkage. Aí sim, né, nos genes ligados, como a gente chama, nós temos esses genes dentro de um mesmo cromossomo. Aí existe sim uma possibilidade de pegar o azão e o bezão junto, mas isso é para depois, tá? Como é que vai funcionar aqui no coelho? Você vai fazer um negócio parecido com a gente faz lá na matemática de propriedade distributiva, na hora de se multiplicar, sei lá, A mais B vezes C mais D. Como é que vai ser, Vai ser o primeiro com o primeiro, flop, flop, azão com o bezão, o primeiro do par com o primeiro do outro par. Então vamos colocar aqui, azão, bezão para esse espermatozoide. Você achou que isso aqui eram balõezinhos, mas são espermatozoides, tá? Aí você vai botar o primeiro com o segundo, azão com o bezinho. Então bota lá. Azão, bezinho. Aí você vai fazer também, o segundo com o primeiro, azinho com o bezão e azinho com o bezinho, o segundo com o segundo. Entendeu?
Aqui, ó, pessoal, a gente só tem 2 pares de alelos. A gente vai ver na próxima aula quando a gente tiver 3, 4, 5, tá? Então, quando a gente tiver 2, pra gente resumir um pouco, os gametas vão ficar distribuídos dessa forma aqui, ó. O primeiro com o primeiro, azão, azão. O primeiro com o segundo, azão, bezão, perdão, azão, bezinho. Aí, ó, azinho, bezão, azinho, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Entenderam? Esses são os gametas possíveis para esse indivíduo, que ele é um duplo heterozigoto. Beleza? Agora vamos pensar um pouquinho lá no experimento do Mendel. Pessoal, fazendo mais um comentário aqui, lembrando, né? Ele deixou claro isso no vídeo, eu vou reforçar para vocês. O gameta, na hora de formar gameta, ele tem que ter um alelo de cada gene, ou uma única letra de cada gene. Então, na hora de formar o indivíduo, eu tenho 2 letras de cada gene, 2 alelos. Na hora de formar o gameta, eu tenho uma única letra. Então, no gameta, ele só pode ter um A e um B. Ele não pode ter 2 As ou 2 Bs. Isso é o maior erro que vocês cometem na hora de fazer a segunda lei de Mendel. Então, presta atenção nesse detalhe. Tá? Depois nós vamos reforçar um pouco mais esse conceito. O que o Mendel trabalhou? Com ervilhas, porque você sabe, né? Elas tinham características fáceis de serem analisadas. E também se multiplicavam muito rápido, ele conseguia cruzá-las facilmente. Agora vamos pegar o seguinte, ó. Lá na primeira lei de Mendel, a gente tratou só da característica da cor da ervilha. Ou a ervilha era amarela, que tinha característica dominante, ou a ervilha era verde, que tinha característica recessiva. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com mais de uma característica. A questão da cor da ervilha e a questão da textura que essa ervilha tem. Se ela vai ser lisa ou se ela vai ser rugosa. Então, olha só. A ervilha, ela pode ser amarela ou verde. A característica amarela, pessoal, eu vou chamar de azão. Tá? Pode ser azão, azão ou azão, azinho. Por isso que eu botei um traço ali. A verde, ela pode ser o azinho, azinho. Beleza? Ah, professor, a minha prof lá na escola, ou o meu prof na escola, disse que a ervilha verde é Vzinho, Vzinho, e a amarela é Vzão alguma coisa. Cara, tanto faz a letra que você vai usar, tá? Você sabe disso, você pode usar qualquer letra, beleza? Claro, às vezes para padronizar a gente acaba usando, sabe, a letra com a inicial da característica recessiva, isso para padronizar, mas aqui não é o caso. Então a ervilha que for de característica lisa, tá? A gente vai chamá-la de Bzão alguma coisa. E quando ela for rugosa, aí ela vai ser Bzinho, Bzinho. O que o Mendel fez? Assim como lá na primeira lei de Mendel, ele pegou e purificou as linhagens. A gente chamava de pura, mas hoje a gente chama de homozigoto. Então ele pegou uma ervilha amarela, lisa, homozigota. A linhagem pura, cara. Os pais lá iniciais, eles eram puros. O que o Mendel fez? Então ele pegou o indivíduo amarelo puro, se ele é amarelo puro ou homozigoto, ele tem que ser azão, azão. Concorda comigo? Porque amarelo é azão. Beleza, homozigoto, azão, azão. E a ervilha era lisa. Então, ó, Bzão, Bzão. Então ele pegou essa linhagem pura aqui e cruzou com ervilhas verdes e rugosas. O indivíduo verde é azinho, azinho. E o indivíduo rugoso é Bzinho, Bzinho. Muito bem. Pensem no seguinte, ó. Aqui eu tive que distribuir, ó. Azão com Bzão. Azão com Bzinho. Azinho com Bzão. Azinho com Bzinho. Muito bem. Se eu fosse fazer essa mesma distribuição para essa ervilha amarela e lisa homozigota, ia ser o azão com o Bzão e só. Gente, só tem azão, só tem Bzão aqui. O único gameta que vai sair desse indivíduo só pode ser, não tem como ser diferente, é o azão, Bzão. Não tem como ser gameta diferente disso. Assim como, para essa ervilha verde rugosa, só pode ser azinho, Bzinho. Ele não tem algo além de azinho e Bzinho. Lembrando que na hora de produzir os gametas é sempre uma letra de cada par. Se a gente tivesse 3, 4, 5, pessoal, é uma letrinha de cada par que vai sempre. Aí você vai juntar, fazer esse cruzamento aqui. Daqui só sai azão, Bzão, concorda comigo? E daqui só sai azinho, Bzinho. Pô, se você juntar isso aqui, você vai ter um indivíduo azão, azinho, Bzão, Bzinho.
certo? Esses indivíduos aqui, ó, pessoal, desse cruzamento, são os pais. Esse indivíduo aqui que foi resultado desse cruzamento é o cara da F1, tá? Ele é o duplo heterozigoto, ou, como a gente também pode chamar, ó, duplo heterozigoto, a gente pode chamar ele de dihíbrido. O que é dihíbrido, professor? Ele é heterozigoto para as duas características. Então eu quero que você guarde uma coisinha na cabeça. Por favor, essa lei da segregação independente, essa segunda lei de Mendel, ela também aparece lá no vestibular como dihibridismo. Então vamos anotar aqui, ó. Dihibridismo. Certo? Muito bem. Lei da segregação independente ou dihibridismo, porque nós temos um indivíduo que é duplo heterozigoto ou dihíbrido. Por que a gente pode chamar de dihibridismo? Porque o cruzamento mais importante para nós dentro dessa segunda lei de Mendel é o F1 cruzado com o F1. É o dihíbrido cruzado com o dihíbrido. Agora vamos pensar o seguinte, ó, como é que nós vamos fazer esse cruzamento? Se eu cruzar esse indivíduo com ele mesmo, como é que vai fazer? Como é que a gente... Opa, a gente vai fazer esse quadradinho aqui, esse chiqueirão. É como é que a gente chama isso aqui? Diagrama de Pinet. Chama de chiqueirinho ou chiqueirão, né? Porque o chiqueirinho era lá na primeira lei de Mendel. Pessoal, ó, o indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho vai produzir esses gametas aqui, ó. Que nem eu fiz com os coelhos, né? Ele é Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Então ele vai produzir gameta Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão e Azinho, Bezinho. Como é que nós vamos colocar isso no quadro? Acompanhe aqui com o prof, por favor. Ó, vou colocar os gametas numa outra cor para ficar destacado. Então o primeiro gameta, ele é Azão, Bezão, ó. Azão, Bezão, pá. Azão, Bezão. Azão, Bezinho, flop. Azão, Bezinho. Azinho, Bezão. Azinho, Bezão. E Azinho, Bezinho. Se o F1 ali, ó, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, o dihíbrido vai cruzar com ele mesmo, você vai ter esses gametas disponíveis para o indivíduo e para o outro os mesmos. Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão e Azinho, Bezinho. Concorda comigo? Aí o que a gente vai ter como resultado disso tudo? Agora é só você juntar. Depois na próxima aula a gente vai fazer uns exercícios e nós vamos fazer umas coisas diferentes. Você vai ver que a gente não precisa fazer esse quadro toda vez. Vai ver que a gente, muitas vezes, na maioria dos exercícios, fazer isso que vai ser uma perda de tempo. Mas eu preciso mostrar para vocês, então nós vamos fazer agora. Então bora lá. Olha só. O que nós vamos botar nesse primeiro quadro? É só juntar o daqui com o daqui. Então vai ficar, ó, Azão, Azão, Bezão, Bezão. E aqui, prof, Azão, Azão, Bezão, Bezinho. E aqui, Azão, Azinho, Bezão, Bezão. Ó, tá? Às vezes eu vou ficando na frente, mas você tem que saber, tá? Então agora aqui, ó, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Se você olhar aqui, ó, nessa diagonal aqui, ó, pá, todo mundo vai ser Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Então vamos colocar aqui, ó, pra gente não perder tempo. Azão, lá de cima, Azinho. Bezão lá de cima, Bezinho aqui embaixo. Aí aqui, ó, Azão, Azinho. Azão, Azinho. Bezão, Bezinho. Sempre colocando, né, a característica dominante na frente, né, uma letra maiúscula na frente. Aí aqui, ó, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Também. Aqui é a diagonal dos heterozigotos. E aí, prof? Vamos pra cá, ó. Azão, Azão, Bezão, Bezinho. E aqui, Azão, Azão, Bezinho, Bezinho. E aqui, Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho. Ótimo. E nessa linha, Azão, Azinho, Bezão, Bezão. E aqui, Azinho, Azinho, Bezão, Bezão. Opa. E lá, Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho. E aqui, opa, Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho. E aqui, Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho. E no último, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Ótimo. Cara, sabe o que eu recomendo? Você que está assistindo a aula, você parar.
construir a tabela aqui, ó, e no seu caderno pausa o vídeo e vai fazendo, monta a tabela você pelo menos uma vez, monta essa tabelinha inteira e guarda, tá? E aí a partir de agora a gente vai tirar algumas conclusões importantes. Ah, mas eu sei fazer. Cara, é simples você fazer isso. Mas é legal você montar pelo menos uma vez lá no seu caderno pra você fixar isso na cabeça. Vai que chega uma hora vestibular, você se atrapalha, se embanana com isso. Tá? Parece muito simples, de fato é, mas a gente pode se enganar. Então agora nós vamos dar uma olhada em algumas coisas importantes. Aquilo que tem que ficar guardado para vocês nessa aula é esse quadrinho aqui, ó. E nesse cruzamento que a gente tem da F1 com a F1, a F2 vai ser esses caras que estão em azul aqui no meio. Esses são os caras que nasceram do cruzamento da F1 pela F1. Vamos colocar aqui, ó. F1 pela F1. Beleza? Esses indivíduos vão formar a chamada F2, a linhagem de filhos 2, claro, porque aqui eram os pais, ó, o amarelo liso com o verde rugoso, aí nasceu F1, cruzou, pá, vai nascer F2. Agora guarde uma coisa importante. Lá na primeira lei de Mendel, vocês tinham uma proporção fenotípica para os indivíduos de 3 para 1. O que quer dizer isso? Quando você cruzava o cara azão-azinho com azão-azinho, você tinha 3 ervilhas amarelas para 1 ervilha verde. Como é que vai ficar a proporção fenotípica dentro da segunda lei de Mendel? Vamos lá. O que eu representei aqui para vocês? Uma ervilha amarela e lisa. Então nós vamos encontrar dentro do quadro aqui de Pinet, né, no nosso chiqueirão, todos os indivíduos que forem amarelos e lisos. Amarelo são os caras que têm azão, lisos são os caras que têm bezão. Então eu vou circular eles aí, ó. Tem azão e tem bezão, é amarelo e liso, ó. Esse é, opa, esse também tem azão e tem bezão, esse também, ó. Aliás, todos dessa diagonal tem que ter, porque são todos iguais, né? Pá, azão e tem bezão, muito bem. Todos esses são amarelos e lisos. Tem mais alguém? Olha pro quadro e me diz. Tem, né? Aqui, ó, tem azão e tem bezão também. Aqui não, né? Porque tem bezinho e bezinho, aqui também não. Aqui tem, ó. Beleza. Tem mais alguém que é azão e bezão? Não, né? Não? Então vamos contar quantos são. Amarelos e lisos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, pessoal, amarelos e lisos dentro da nossa proporção serão 9. Tá? Beleza. Agora, quantos serão amarelos e rugosos? Vamos lá. Amarelos e rugosos, ó. Amarelo tem que ter o azão, rugoso tem que ser bezinho. Você vai fazer mais rápido que eu aí no seu caderno, tenho certeza. Faz aí. Esse. Esse aqui, ó, é azão e tem bezinho. Ótimo. Quem mais? Esse não, né? Não tem azão e nem o bezinho. Não tem azão nem o bezinho. Esse aqui é, ó, amarelo e rugoso. Só esses. Então vamos colocar aqui, ó, amarelos e rugosos vão ser 1, 2, 3 indivíduos. Bota aí. 3. Beleza. Agora, verdes e lisos. Pô, para ser verde tem que ser azinho. Para ser liso tem que ter o bezão. Então vamos pegar o gizinho verde lá. Quem que é azinho e tem bezão? Esse camarada. Este, né? Esse camarada aqui também. E esse último aqui também. São 3 indivíduos também. 1, 2, 3. Vamos colocar eles aqui, ó. 3. Agora o último indivíduo. Verde e rugoso. Pô, verde e rugoso só tem esse camarada aqui. Vamos lá, ó. Ele é verde e ele é rugoso. Um único indivíduo. A proporção fenotípica esperada dentro da segunda lei de Mendel é de 9 para 3 para 3 para 1. Isso quer dizer o quê? Que no total, se você somar aqui, vai dar 16. No total desses 16 indivíduos, 9 vão ser amarelos e lisos, 3 vão ser amarelos e rugosos, outros 3 vão ser verdes e lisos e um só vai ser verde e rugoso. Dá para sacar? Entendeu? Pessoal, essa é a primeira aula da segunda lei de Mendel. Eu tenho mais coisas importantes para tratar com vocês e a gente vai ver isso na próxima aula. Agora nós vamos fazer um exercício envolvendo isso aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos para o exercício?
Vamos para o nosso exercício. Olha o que eu trouxe para vocês, uma questão da UFSC. Para quem não conhece, a prova da Federal de Santa Catarina, normalmente ela apresenta questões de somatória. Essa questão em específico, ela tem gabarito aberto, o que faz a gente achar que a questão ficou mais difícil por causa disso, mas na verdade não é. Ao invés de ter que somar lá os itenzinhos que você considerou certo, você vai ter que colocar no cartão resposta o número de indivíduos que ele está perguntando ali como resposta para a questão. Parece ser difícil, mas não é. Você vai ver que com um pouquinho de lógica matemática, um pouquinho de lógica genética, você consegue resolver essa questão bem fácil e bem rápido também, o que é bem importante, né? Então vamos para a questão em si. Leiam aqui comigo na tela de vocês que eu vou lendo aqui no meu visor. No meu visor. Se vocês soubessem o que é o meu visor, vocês iam achar engraçado. Olha só. Em uma espécie de mamífero existe um par de genes situados em cromossomos autossômicos não homólogos. Vamos lá, vamos por partes. Um mamífero qualquer, que eu chamei de mamífero X, ele vai ter um par de genes. Um desses pares eu vou chamar de A, o outro eu vou chamar de B. Foi o nome que eu quis dar, tá? Você podia chamar do que você quisesse, beleza? Ele está falando ali que esses genes estão localizados em cromossomos autossômicos. E isso quer dizer o quê mesmo, professor? Se você assistiu a nossa primeira aula de introdução à genética, você já sabe que os cromossomos autossômicos são aqueles que não são sexuais. Não é cromossomo X, nem cromossomo Y. Beleza. E ele está falando que esses cromossomos são não homólogos, gente. Esses pares cromossômicos não são homólogos. Isso quer dizer o quê? Que o par A e o par B, eles não estão localizados no mesmo cromossomo, ou seja, não há ligação genética. Ligação genética, por favor, não se preocupe com isso agora, porque a gente vai ver lá no final. É um assunto chamado linkage, da lei de Morgan, a gente vai estudar depois. O que ele está querendo dizer com esse enunciado? Cara, isso é uma questão de segunda lei de Mendel, entendeu? Aí o que eu quero que você recorde, que eu sei que você sabe, na verdade. Olha só. Esse par de gene A, ele pode se manifestar de três formas diferentes. Você vai ter um indivíduo que ele é duplo dominante, né, homozigoto dominante, ele é azão, azão. Aí tem o cara que é homozigoto recessivo, é o azinho, azinho. E tem o heterozigoto, que vai ser azão, azinho. Não é verdade? Mesma coisa para o par B. Pode ser Bzão, Bzão, que a gente vai chamar de homozigoto dominante, pode ser Bzinho, Bzinho, homozigoto recessivo, e pode ser o heterozigoto, Bzão, Bzinho. Beleza, vamos continuar lendo ali. Deixa eu ver onde é que eu parei. Vamos lá. Cada um dos genes possui dois alelos com relação de dominância entre si. Oi, eu antecipei a parada, né? Ele está falando que existe dominância entre os alelos. Ó, então, nós temos um alelo azão que domina o alelo azinho. Temos um alelo bezão que domina um alelo bezinho. Continuando. Foi cruzado um indivíduo duplo homozigoto dominante com um duplo homozigoto recessivo, obtendo-se a geração F1. Olha só, foi cruzado um duplo homozigoto dominante. Se ele é duplo homozigoto dominante, gente, ele vai ser azão. Opa, esse X está meio falhado. Azão, azão, bezão, bezão. E cruzou com azinho, azinho, bezinho, bezinho. O duplo homozigoto recessivo. Ah, é, professor? Aham. Gente, se vocês recordam daquilo que a gente acabou de falar, isso foi o experimento do Mendel. O Mendel fez exatamente isso, tá? Ele cruzou um duplo dominante, homozigoto dominante, e um duplo homozigoto recessivo, beleza? Aí vamos dar uma olhada no seguinte, ó, vou passar até para lá. A partir desse cruzamento, a gente teve a formação da geração F1. Essa geração de pais, esses são os F1. Como é que vai ser esse F1, professor? Gente, olha só. Se o pai é azão, azão, bezão, bezão, só existe a possibilidade dele mandar a gameta azão, bezão. Concorda comigo? Ele só tem azão e ele só tem bezão. Mesma coisa ali aqui para a mamãe, ó. Só tem azinho e só tem bezinho. Se você tem azão desse lado e azinho desse lado, você vai ter F1 azão, azinho. Se você só tem bezão desse lado e bezinho desse lado, obrigatoriamente vai ter bezão, bezinho. Concordam comigo? Tá? Agora vamos voltar pro texto. Esta foi entrecruzada e obtiveram-se 352 descendentes. A F2, vamos colocar aqui, teve 300, quanto que foi? 352
descendentes. Beleza. Gente, olha o que ele está perguntando, ó. Marque no cartão resposta o número esperado desses descendentes que serão machos com o mesmo fenótipo de seus pais. Ô, gente, e aí? Alguém consegue chutar uma resposta? Alguém consegue responder rapidinho? Eu quero que você dê uma pausa agora no vídeo e tente fazer sozinho. E aí você diz pausa e vê se você acertou. Dá o pause aí. Agora vamos lá, eu vou passar para o lado de cá e vamos resolver esse negócio. O que o exercício está dizendo? Que você, através desses pais, gerou a geração F1, tá? Essa geração F1 foi entrecruzada. Isso quer dizer que Azão, Azinho, Bezão, Bezinho foi cruzado com Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Foi entrecruzada. E isso gerou 352 descendentes. O que ele está perguntando? Vamos colocar aqui, ó, pergunta. Pá. Ele está dizendo assim, ó, quantos serão machos com fenótipo dos pais? Beleza? Vou até botar outra correção aqui, ó. Quantos serão machos com o fenótipo dos pais? Como é que a gente faz isso? A primeira maneira, pessoal, de você fazer é você fazer aquele chiqueirão que a gente fez durante a aula. Você vai fazer o cruzamento entre Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Aí você vai fazer aquele chiqueiro. Você vai ficar com 16 resultados possíveis. E você vai ver quantos daqueles têm o fenótipo dos pais. Vai pegar quantos dentro dos 16 são. Vai multiplicar por meio. Você obteve a resposta. Mas a gente vai fazer de uma maneira um pouquinho mais rápida, tá? Espero que você entenda. No momento que você cruza, pessoal, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, você está fazendo a mesma coisa do que cruzar Azão, Azinho com Azão, Azinho e Bezão, Bezinho com Bezão, Bezinho, ok? Então vamos fazer o cruzamento aí, ó. Azão, Azinho com Azão, Azinho. O que vai dar nesse cruzamento? Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Concordam comigo? Beleza. E o que vai dar no outro cruzamento? Ó, Bezão, Bezinho cruzado com Bezão, Bezinho. Vai dar Bezão, 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 Bezinho, Bezão, Bezinho de novo e Bezinho, Bezinho. Espero que esteja aparecendo na tela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Apareceu, tá? Beleza, desculpe. Continuando então. Ele quer saber quantos vão ser machos com o fenótipo dos pais. Você fez esse cruzamento? Fez. Agora vamos pensar comigo. Quantos vão ter o fenótipo dos pais? Gente, fenótipo é a característica que se manifesta. Olha para esses pais aqui, ó. Não é esses pais aqui, ó. Isso aqui é a geração dos pais. A gente está falando dos pais dos 352 descendentes. Olha para esse pai aqui, ó. Esse cara, para o alelo A, ele é de fenótipo dominante ou recessivo? Diz para mim. Ele é de característica dominante, porque ele é Azão, Azinho. Concorda comigo? Para a característica do par B, também ele é de característica dominante. Bezão, Bezinho. O que você vai fazer? Olha para cá. Desse primeiro cruzamento, quantos tem característica fenotípica dominante? Este e este. Não é verdade? É, né? Então vamos colocar desse lado de cá, ó. Serão 3 no total de 4. Para a característica A, beleza? Para a característica B, são esse e esse que vão ter característica dominante, que é igual do pai, beleza? São outros 3 quartos, não é verdade? Só que tem um detalhe, ele quer que sejam machos. Qual é a quantidade de machos sempre? Qual que é a porcentagem de nascer um indivíduo macho? É 50%, é 1 sobre 2, então 1 sobre 2. E aí, professor? E aí, cara, que você vai ter 352 descendentes no total. Multiplica pelos 352. Qual que vai ser o resultado disso? Você vai fazer aí uma continha, né? Vamos aqui cortar esse 2 com os 352, você vai ter 172
176. Concordam comigo? É isso aí, né? 176. E aí você vai ver que 4 vezes 4 é 16. Se você pegar aqui, ó, 16 e dividir 176 por 16, você vai ver que vai dar 11. Aí você vai ter 3 vezes 3 vezes 11. 3 vezes 3, 9, vezes 11, 99. 99 indivíduos. Pessoal, essa é a nossa resposta. O que ele perguntou? Quantos dos 352 descendentes serão machos e com os fenótipos dos pais? Qual que é o fenótipo desses pais aqui? Fenótipo dominante. Ele tem característica dominante. Professor, mas eu não teria que colocar só o heterozigoto? Claro que não, porque ele não está pedindo genótipo dos pais, ele está pedindo fenótipo dos pais. Resposta 99. Professor, se eu fosse chutar, eu nunca ia colocar 99 no cartão resposta. Claro que não. Claro que não, você ia colocar qualquer coisa, né? Você ia pegar e chutar. E a chance de você acertar seria de 1%. Você podia botar de 00 até 99. A chance é muito pequena. Por isso que é legal você saber fazer os negócios, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Espero que isso tenha ficado claro na cabeça de vocês. Tendo alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários. Eu conto com a colaboração de todo mundo para esse projeto crescer. Faço isso com muito carinho, com muita dedicação e tamo junto. Na próxima aula a gente se vê. Um grande abraço. Tchau. Vamos lá, pessoal, então, de novo. Vamos voltar. Deixa eu voltar aqui. Ó. Isso aqui. Interromper. Então, vamos lá, pessoal. Só para a gente finalizar a nossa ideia. O que a gente precisava ver hoje e fixar na nossa cabeça. O principal é como tirar os gametas. Então, eu vou reforçar aqui a nossa ideia. Tá? Vou voltar aqui rapidamente. A minha câmera. Estão vendo a câmera aí? Sim. Estão conseguindo? Então tá. Então, ó, o que a gente realmente precisa tirar hoje de aprendizado, que é importantíssimo para a gente. Então, se eu tenho, falando de segunda lei de Mendel, dois pares independentes. Então, eu tenho Azão, Azão, Bzão, Bzão. Quais são os gametas que ele produz? Lembrando, gameta só vai ter um de cada letra. Azão, bezão. Ele só vai ter azão e só vai ter bezão. Eu gosto do jeito que o professor Guilherme ensinou, só que eu gosto de fazer o seguinte, ele vai gerar sempre 4 gametas. Então, qual vai ser ele? Azão, bezão. Azão, bezão. Azão, bezão. Azão, bezão. Então, os 4 tipos de gametas são iguais. Estão acompanhando? Sim. Agora, vamos imaginar, então, agora um outro, né? Vamos imaginar um azão, azão, bezão, bezinho. E agora? Eu gosto de fazer sempre 4 gametas. Então, eu vou procurar 4 gametas aqui. Então, se eu fizer agora, quais são os gametas? Azão, bezão. Azão, Azão, bezinho. bezão. Azão, bezinho. Azão, bezão, azão, bezinho. Azão, bezão. Azão, bezinho. Então, vejam agora que eu tenho esse igual a esse igual a esse. Então, eu tenho aqui, no de cima, eu tenho somente o tipo azão, bezão.
Aqui no de baixo eu tenho quantos tipos? Azão, Bzão e Azão, Bzão Bzinho. e Azão, Bzinho. 2 tipos. Muito bem. Se a gente aprender a fazer desse jeito, não tem como errar. A única coisa que eu discordo, professor Guilherme, se você fizer o quadradão lá, o quadrado de pneu, o chiqueirão que eles chamam, né? Vai ser perda de tempo. Não, eu não acho. Eu acho que a gente não vai perder tempo, nós vamos ganhar tempo. A gente ganha tempo porque a gente faz as coisas do jeito certo. Então, vamos pensar agora no azão, azinho, perdão, Bzão, Bzinho. Quais são os gametas que ele produz? Sempre 4 opções. Quais são os gametas? Azão, Azão, Bzão. Bzão. Azão, Bzão. Azão, Bzinho. Azão, Bzinho. Azinho, Bzão. Azinho, Bzão. Azinho, Bzinho. Azinho, Bzinho. Legal. Então, nesse caso, os 4 são diferentes. 3. Então, eu tenho esses 4 tipos de gameta. Então, se a gente, hoje, a principal coisa que a gente precisa ter na nossa aula é aprender a fazer esses gametas. Porque tudo vai ser baseado em cima disso, na segunda lei. Eu tenho um indivíduo, vamos fazer agora aqui, eu tenho um indivíduo, azão, azinho, Bzão, Bzão, que foi cruzado com o indivíduo azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Então, vamos fazer o quadrado de Punnett. Quais são os gametas que esse indivíduo aqui faz? Azão, Bzão. Então, azão, Bzão. Qual mais? Vamos lá, pessoal. Continua falando aí. Azão, Bzão. Azão, Bzão. E agora? Azão, Bzão. Bzinho. Azão, Eu já fiz os 2 azão, Bzão. Agora, Azinho, Bzão. azinho, Bzão. Azinho, Bzão. Azinho e Bzão. Eu prefiro fazer sempre os 4. E agora, esse cara aqui? Azinho, Bzinho. Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. azinho e Bzinho. Azinho e Bzinho. Azinho e Bzinho. Opa, professor, esses 4 aqui são iguais, certo? Como eles são iguais, eu posso cortar e usar somente um deles. Professor, mas esses 2 aqui também são iguais a esses 2. Então, eu também posso cortar e fazer somente um deles. Então, quando for iguais, aí eu tiro da descendência. Então, os descendentes desse cruzamento ficariam como? Azão, azinho. Bzão. Deixa eu fazer de verde. Primeiro, GNA. Azão, azinho. Aí agora o GNB. Bzão, Bzinho. A mesma coisa iria acontecer aqui. Mas então eu faço uma única vez. Azinho, azinho. Bzão, Bzinho. Então, nesse caso, como é que ficaria? 50% desse jeito, 50% desse jeito. Fica claro para vocês? Professor, para mim não ficou claro, não. Aquele azinho, Bzão do primeiro, Sim. você descartou ele por quê? Ó, não entendi. Esse O aqui? azinho, Bzinho minúsculo? Esse? Esse aí. Ó, eu descarto porque ele é igual a esse, ó. Esse é igual a esse.
Para eu trabalhar somente com um. Uhum. Para ficar mais fácil, para ficar com a conta menor. Mas, ó, vou fazer para você tirar sua dúvida. Ó, vou fazer rapidamente aqui para você. Tá? Sim, professor, obrigada. Melhor a gente tirar as nossas dúvidas do que ficar com ela na nossa cabeça. Azão, azinho, bezão, bezão, vezes azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, vou fazer ele completo, né? Então, vamos lá. Vou fazer o quadrado de Punnett. Quais são os gametas aqui? Azão, bezão. Azão, bezão e azão, bezão de novo. Azão, bezão de novo. E agora? Azinho, bezão. Azinho, bezão. Azinho, bezão de novo. Azinho, bezão. E aqui? Azinho, bezinho. E azinho, bezinho de novo. E aí repete. Azinho, bezinho, azinho, bezinho. Isso. No anterior eu cortei, certo? Agora eu não vou cortar para você ver por que eu cortei. Ó, vou fazer o cruzamento aqui, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Aí, se eu fizer o cruzamento, pode fazer aí para conferir, se quiser. Uhum. A gente vai ver que o que tiver nessa linha de cima vai se repetir nas linhas de baixo. Por quê? Porque esses gametas são iguais. Ó, eu fiz sem ter cortado, né? Veja que esse é igual a esse, que é igual a esse. Então, você vai ver, ó, no final, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iguais, tá vendo? Todos esses são iguais, não são? São E ele iguais. não é metade dos descendentes? Metade. Uhum. 50%. Todos esses outros também são iguais. Que é a outra metade. Então, também vai dar 50%. Como esse é igual a esse, eu poderia já cortar, ó, antecipar. Esse é igual a esse, eu poderia já cortar. E como esses de baixo também são iguais, eu cortaria tudo isso aqui, eu fico aqui isso e isso. Então, é 1 para 2, 1 para 2. Ele dá a mesma resposta. Foi isso que eu fiz. Só para entender. Ok? Ok. Então, beleza. Só para a gente finalizar nosso entendimento, para melhorar e fixar o que o professor Guilherme já colocou lá na aulinha que a gente assistiu. Então, na segunda lei de Mendel, ele está falando do cruzamento dos puros. Então, se ele é puro, ele é azão, azão, bezão, bezão. Cruzado com azinho, azinho, bezão... Perdão. Já vou fazer de novo. Ele vai cruzar azão, azão, bezão, bezão, cruzado com azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, esses são os parentais, ou puros. Duplo homozigotos. Homozigoto para A, homozigoto para B, homozigoto para A, homozigoto para B. Na F1, o que nós vamos ter? Neste caso, quem serão os descendentes da F1? Azão, bezão. Não. Qual é o gameta que esse cara produz? Vou fazer aqui, ó. Azão, azinho. Não, esse cara aqui, ó. Ah, tá. Azão, bezão. Azão, bezão. E azão, bezão, azão, bezão, azão, bezão. Então, eu só vou fazer uma vez. Não preciso fazer mais do que uma vez. E agora, e o que esse cara produz? Azinho, bezinho.
Azinho, Bzinho. Então, os descendentes deles serão como? Agora faz o Azão, Azinho. Azão, Azinho. Azão, Bzinho. Não. Ah, tá. Azão, Azinho. É A com A, B com B. Azão, Azinho. Tá. Bzão, Bzinho. Não pode confundir isso, pessoal. A com A, B com B. Então, os descendentes serão esses caras aqui. Esses caras serão a F1. Se eu cruzar de novo com a F1, o que vai dar? Agora vamos fazer de novo. Quais são os gametas que esse cara produz? Azão, Azinho. Não, gametas. Ah, tá, gametas. Azão, Azão. Não. Ó, lembre-se, gametas só pode ter um de cada letra. Azão, azão. Não, vou repetir. Azão, bezão, professor? Gameta só pode ter um de cada letra. Então, se ele já tem o azão, agora tem que ser alguma coisa B. Bezão. Azão, Bzão. E agora? Qual é o outro? Azão, Bzinho. Azão, Bzinho. Qual que é esse? Azinho, Bzão. Azinho e Bzão. E agora? Azinho, Bzinho. Azinho e Bzinho. Quais são os gametas que esse cara produz agora? Azão, Bzão. Azão, Bzão. Azão, Bzinho. Azinho, Bzão. Azinho, Bzinho. Agora eu vou fazer o cruzamento. Agora, pessoal, no cruzamento, eu preciso juntar as letras agora. 2 As e 2 Bs. Como é que fica? Azão. Azão. 2 As e 2 Bs agora. Azão com azão. Bzão com Bzão. Azão, azão, bezinho, bezão. É, só que aí o Bzão sempre vai na frente, né? Bzão, Bzinho. A letra maiúscula sempre fica na frente. E agora? Azão, azinho, bezão, bezão. E agora? Azão, azinho, bezão, bezinho. Vai fazendo. Azão, azinho, Azão. bezinho. Não. Agora aqui, ó. Azão. Azão, Bezão, Bezão. bezinho. Azão, azão, bezinho, bezinho. azão, bezinho. Bezão, bezinho. Azão, É só ir fazendo. azão, azinho. Bezão, Peraí, vamos bezão. devagar, pessoal, para não confundir. Agora aqui, ó. Segue o meu. Segue o meu. Azão, azinho, bezão, bezão. Azão, azinho, bezão, bezinho. Deixa eu dividir isso aqui para não confundir vocês. Azinho, azinho, bezão, bezão.
Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, bezinho, bezinho, bezinho. Não. O A quê? com A, B com B. Ó. Quem estava falando, repete comigo. Qual que é essa aqui? Azão, azinho. Isso, ó. Azão, azinho. Azinho. Bezinho, bezinho. Bezinho, bezinho. Isso. Azinho, azinho. Bezão, bezinho. Azinho, azinho. Bezinho, bezinho. Muito bem. Terminei. Aí a lei de Mendel fala o quê? Quantos tem a característica homozigota nos dois genes? Ó, ele tem azão e tem bezão. Ele tem azão e tem bezão. Tem azão e bezão. Azão e bezão. Azão e bezão. São 8. Azão e bezão. Azão e bezão. Azão, bezão. Azão e bezão. Esse aqui não tem, ó. Não tem o bezão. Não tem o bezão. Não tem o azão. Não tem o azão. Não tem bezão. Não tem o azão. Não tem o azão. Então, quantos são? 9, na verdade, né? 9 que vão ser azão alguma coisa, bezão alguma coisa. Agora, quantos tem somente o azão, mas aí ele vai ser bezinho, bezinho. Ó, ele vai ser azão alguma coisa, bezinho, bezinho. Quantos são assim? 3. Ó, tem o azão e é bezinho, bezinho. Tem o azão Isso e mesmo, bezinho, são bezinho. Tem o azão é bezinho, bezinho. Então vão ser 3. Quantos vão ter azinho, azinho, bezão alguma coisa? 3 também? Azinho, azinho, bezão alguma coisa. 1, 2, 3 também. 3. E quantos vão ser azinho, azinho, bezinho, bezinho? 1. Então, essa é a proporção que a gente já espera para Mendel. Então, a proporção do Mendel é sempre 16? 16. 9 para 3 para 3 para 1. Então, a gente fala 9 em 16, 3 em 16, 3 em 16 para 1 em 16. Entendi. É isso que a segunda lei de Mendel está nos dizendo. E é isso que é importante a gente guardar no dia de hoje. Nós vamos voltar a esse assunto, vamos voltar a discutir um pouco mais sobre esse assunto na próxima aula. É porque o que confunde muito é os gametas, né? Para a primeira, para a parte parental, isso às vezes na hora confunde. É isso que nós temos que aprender, a como tirar os gametas. Pessoal, alguma dúvida? Não. Não temos dúvida? Não, professor. Não. Hoje é que dia? 3/12. É importantíssimo, pessoal, vocês aprenderem a fazer esses gametas, hein? Nós vamos voltar a fazer isso. Como eu falei para vocês, eu vou fazer a matéria tranquila, sem pressa, sem correria, porque não adianta nada eu ficar aqui falando um monte de coisa para vocês e vocês realmente não aprenderem. Nosso intuito é de que vocês aprendam. Então, vamos seguir com tranquilidade, tá? Mais cedo ou mais tarde, vocês vão aprender tudo o que precisa. Então, segue a chamada de vocês. Tenha um bom resto de semana, um bom fim de semana. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.